Muito polêmico, Vasco diverge com ideias de Marcos Lamáquia. Renato Portaluppi irrita a torcida. Vai entregar o jogo para o Olímpia? E agora, situação envolvendo a Copa Sul-Americana. O Barraca Central está eliminado e muito mais. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi. Estou chegando com tudo nessa quarta-feira recheada de informações do Vasco e é claro, você torcedor vascaíno vai ficar sabendo de todas elas. Mas antes, eu peço aquela moral, seu like, seu joinha avisa para a plataforma que falar de Vasco é positivo e que o nosso Vascão da Gama, é claro, né, precisa vencer hoje. Mas olha só, eu peço para você também, na humildade, deixar a sua inscrição aqui embaixo, porque se você é Vasco, você precisa estar inscrito no canal, porque nesse vídeo eu vou trazer detalhes sobre Vasco e Olímpia, Olímpia e Vasco. A torcida está completamente revoltada com o técnico Renato Gaúcho, que ficou no Rio e também não deixou os melhores atletas, o Grupo 1, ir para enfrentar o Olímpia no Defensores del Chaco, jogo que vale a classificação na Copa Sul-Americana. Vamos falar também sobre divergências com Marcos Lamáquia, a venda da SAF do Vasco, com detalhes. Olha só, tem informações aqui sobre Olímpia e Vasco. Eu quero primeiro começar aqui com as informações que eu recebi do Olímpia, tá? O Richard Ortiz, um dos melhores jogadores do Olímpia na temporada, ele não deve ir para o jogo. A recuperação do atleta não foi concluída. Outra situação, o Leguizamon também está com o joelho inflamado e é dúvida. O Tuto Vargas está cotado para ir por jogo, mas no banco de reservas. E o Romeu Benítez está suspenso e o Cachorro Sanches não conseguiu se recuperar. Essas são as informações do Olímpia que o Vasco vai encarar hoje, né, às 19 horas no Defensores del Chaco. Vitamina Sanches, que é o técnico do Olímpia, deu uma declaração fortíssima e disse: este jogo contra o Vasco é muito importante, não há nenhuma dúvida. Isso porque o Olímpia vai com força máxima para encarar o Vasco. Já aqui no Vasco a situação é completamente diferente. Um ar de abandono, um ar de falta de coragem, um ar de mediocridade toma conta da torcida do Vasco por conta das escolhas do técnico Renato Portaluppi. Faltando poucos jogos para o início da Copa do Mundo, não faz sentido nenhum poupar. Mesmo jogadores que nem jogaram contra o Inter estão viajando para encarar o Olímpia. Exatamente, terão 2 jogos de descanso às vésperas da Copa do Mundo. Qual sentido faz? Jogadores que ganham milhões para jogar ali estão ganhando muita grana para jogar. E mais uma vez teremos aí atletas 2 partidas seguidas sem nenhum tipo de recorrência, sem nenhum tipo de problema, ficando poupados para os jogos do Vasco. Impressionante, tá? Isso me impressiona, o tamanho da covardia, né? Porque isso é uma covardia muito grande. E outra, um jogo decisivo que vale vaga, vale grana, vale dinheiro. O Vasco tá rico, já tá bilionário? Acho que não, né? Não tem nem patrocínio master. É claro, vai internacionalizar a marca com um time alternativo, com o maior número de reservas e sub-20. Cara, impressionante o que o Renato Portaluppi escolheu para esse jogo contra o Olímpia, que pode aí ser o jogo da classificação para as oitavas da Copa Sul-Americana. O Vasco, literalmente, só não enxerga quem não quer. Abandona a Copa Sul-Americana. Aí depois não reclama, se classifica para a Libertadores do ano que vem, aí entra na fase de grupos da Libertadores, a arbitragem mete a mão no Vasco, elimina o Vasco na fase de grupos, aí vocês vão querer reclamar. Ah, o árbitro roubou, o árbitro não sei o que. A Conmebol não é brincadeira não, cara. Os caras estão vendo o que o Vasco está fazendo com a Conmebol. Principalmente a desvalorização com a Copa Sul-Americana. Depois não reclama se houver perseguição, principalmente dentro de campo, tá? Depois não reclama, aí vai ficar todo mundo chorando, eliminado na Libertadores, papapá. É adversário fazendo chacota com a cara do Vasco, porque vocês não pensam na representatividade extracampo. E tratar a Conmebol Sul-Americana da forma que vocês estão tratando é uma extrema vergonha, sendo que problema físico não existe, sendo que poupar jogador não existe. Estamos na porta da Copa do Mundo, os jogos vão parar. E outra, jogadores que não jogaram o jogo passado não estão indo jogar contra o Olímpia. Então poupar é a última coisa que se pensa.
É a última coisa que se fala. A situação é literalmente abandono e só não enxerga quem não quer. É abandono e é muita sacanagem com o torcedor abandonar uma competição que é importante para vários jogadores e também para vários torcedores, porque a Copa Sul-Americana é a internacionalização da marca Vasco esse ano. Está sendo internacionalizada de uma forma muito grotesca e de muita covardia. Muita covardia o que estão fazendo com a Copa Sul-Americana, a competição que o Vasco poderia chegar mais longe em um título, onde o Vasco poderia chegar de uma forma muito mais fácil, uma rua muito mais pavimentada para ser campeão, porque o Vasco pode encarar equipes durante todo o seu percurso na Copa Sul-Americana com investimentos mínimos e muito inferiores daquilo que o Vasco investiu nessa temporada e também nas outras. Então o Vasco está abrindo mão de um possível título. E isso, com a torcida do Vasco, que não comemora títulos há muito tempo, é uma grande sacanagem. O Vasco é líder do Grupo G, poderia estar nesse momento classificando hoje com força máxima, com moral, e joga contra o Barraca Central tranquilo, poupa todo mundo e vai depois evita os playoffs para não ter mais 2 jogos dentro, né, desse planejamento. É algo absurdo que vem sendo feito com o Vasco nesse momento na Copa Sul-Americana. Um grande absurdo. O Vasco está indo de uma forma covarde. E outro, o resultado no Campeonato Brasileiro também não chega. O Vasco já está abaixo do meio da tabela. Então poupa para quê? Tá poupando para quê? Tá aliviando o jogador para quê? O jogador recebe para jogar, cara. Jogadores recebem para jogar, treinador recebe para ir pro jogo, para dar treino. É a primeira vez na minha vida que eu me sinto um covarde dentro de uma competição. Covarde. Isso é covardia que vocês estão fazendo. E a torcida do Vasco não merece isso. Vai lá nos comentários, deixa a sua opinião, porque o Vasco líder hoje pode se classificar, mesmo com um time completamente reserva e com o sub-20, vamos botar aí o Léo Jardim como titular, e com o restante sub-20, o Vasco pode ganhar do Olímpia lá, apesar que, Defensores del Chaco, mais de 32 mil ingressos vendidos, o Olímpia com força máxima, jogando com a força da sua torcida, e o Vasco indo de uma forma completamente covarde. E vou falar um negócio pra vocês, hein? A arbitragem de Vilmar Roldan, árbitro experientíssimo dentro da Conmebol. Se meter a mão no Vasco, se roubar o Vasco, bem feito, sabe por quê? Porque o que vocês estão fazendo é sacanagem. A Conmebol não tolera esse tipo de coisa. O Renato Gaúcho já foi punido, a gente já teve problema com a Conmebol no jogo contra o Audax Italiano em São Januário, e aí vocês estão procurando mais. Vocês não resolvem nada extra-campo, não tem representatividade nenhuma. A CBF faz o que quer com o Vasco, a arbitragem faz o que quer, e vocês fazem isso com a Conmebol para quê? Vai repetir, eu não tenho dúvida nenhuma. E com a Conmebol todo mundo já sabe como funciona, né? Não é Ferge, não é Federação Carioca de Futebol, não. Vão meter a mão na Libertadores se o Vasco for no ano que vem. E a culpa é de vocês se a gente for eliminado precocemente, tá? Dentro das competições da Conmebol. O que vocês estão fazendo atrapalha o futuro do Vasco. Atrapalha muito o futuro do Vasco. Bom, olha só, falando sobre Vasco e Olímpia e Vasco, né? A torcida está completamente irritada e eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Manda seu recado aqui, porque o que estão fazendo não é certo e vai prejudicar o Vasco no futuro e que vocês não têm responsabilidade nenhuma sobre isso, né? É isso aí, parabéns. Parabéns que vocês estão fazendo. É brincadeira, tá? Mas enfim, quero saber sobre as divergências de Marcos Lamacchia e Pedrinho e Marcos Lamacchia. Óbvio que existe uma negociação em andamento, né? A venda da SAF do Vasco está muito próxima de acontecer, o memorando de entendimento já está no gatilho para ser assinado e a gente vem falar muito sobre venda de SAF, o grupo político interno que estava ao lado do Pedrinho contra a venda, uma série de um turbilhão de situações hoje na SAF vascaína. E eu trago aqui o professor José Humberto, que é especialista em direito empresarial. O canal dele é muito interessante referente aos seus vídeos. Eu trago aqui a fala dele sobre a divergência entre Marcos Lamacchia e a diretoria do Vasco. Pessoal, olha só, essa notícia é importante porque foi trazida pelo GE e informa que o Vasco e o investidor ainda divergem num ponto desse memorando de entendimentos. Qual ponto é esse? É quanto ao investimento ou reinvestimento de venda de jogadores para a operação do futebol. Ou seja, que a receita que virá de venda de jogadores sejam reinvestidas em contratações, sejam reinvestidas na equipe, no futebol,
para que tenha aí uma garantia por parte do Vasco, que está fazendo a venda, de que o futebol sempre será competitivo. Vamos pegar aqui uma hipótese, né? Um dos jogadores do elenco sendo vendido, esse valor, vamos colocar hipoteticamente o valor de 20 milhões de euros. Esse valor, ele cairá na conta da SAF do Vasco, porque é ela que fez essa venda, e este valor obrigatoriamente tem que ser reinvestido no futebol, contratando jogadores, enfim, estruturando, né, essa equipe de futebol. Marcos Lamáquia não concorda com isso. E eu quero que vocês entendam que tudo isso tem uma razão de ser. Porque quando o investidor ele faz uma proposta de compra de um clube, de uma SAF, como é no caso do Vasco, ele pega, hipoteticamente, todo o ativo aqui e todo o passivo existente nessa SAF. Compra uma empresa de porteira fechada, vamos dizer assim, com tudo que tem de bom e de ruim. Ele vai ter que pagar essas dívidas de alguma forma, aquelas da RJ, as dívidas tributárias. Tem compromissos que foram feitos e assumidos aí, já informados aqui para vocês, como, né, já coloquei para vocês aqui, obras para modernizar aí o CT Moacir Barbosa, também, né, assumindo todas essas dívidas do clube, seguir lá esse pagamento na recuperação judicial que tem que ser cumprido para não gerar a falência, e o investimento mínimo na temporada. Mas aí que vem um ponto. Quando é feita essa compra, nesse negócio estão os ativos. E vocês observam que os jogadores, eles são ativos do clube. As receitas que serão advindas aí do futebol, como com a televisão, patrocínio, etc., tudo é receita do futebol. Isso vai para o caixa da SAF. O que eu quero dizer com isso? Uma vez que o investidor compra o clube, ele terá essas receitas. E as receitas também poderão vir da venda de jogadores. Essas receitas cairão no caixa da SAF. E com esse valor, o investidor poderá pagar esses aportes. Veja, que o pagamento da compra de um clube de futebol do tamanho do Vasco provavelmente não será pago à vista, mas sim de forma parcelada. E esse pagamento poderá ocorrer através de próprias receitas geradas pelo Vasco. Vocês lembram quando o Ronaldo ele fez a compra do Cruzeiro? Essa compra ela estava ali, foi posteriormente divulgada, que o Ronaldo deu uma entrada e posteriormente os pagamentos seriam de receitas advindas do próprio clube, da própria SAF. Ou seja, o investidor ele poderá fazer a quitação através de próprias receitas geradas pela equipe, pela empresa, pela SAF do Vasco. O que isso quer dizer? Que se o Vasco não aceitar esse formato proposto pelo Marcos Lamáquia, provavelmente ele fará um investimento menor, pois se terá obrigatoriamente que pegar a receita de venda de jogador para comprar jogador, ele terá uma limitação nessa gestão de recursos. Também parece um pouco estranho que um proprietário, novo dono de um clube, tenha que submeter a esse tipo de cláusula. Ou seja, que uma receita X tenha que obrigatoriamente ser destinada para aquela finalidade. Isso não faz sentido algum. O que faz sentido é estabelecer que o clube tenha uma competitividade, um nível de jogadores que seja realmente compatível com as competições que o Vasco disputa, que é a Série A, que é Sul-Americana, eventualmente uma Libertadores. Ou seja, que o clube seja competitivo e estabelecer critérios para isso que sejam obedecidos. Ou seja, contratar jogadores que são jogadores de prateleira de cima, ou seja, de prateleira A do futebol, que sejam repostos jogadores do mesmo nível, né, que sejam aí investidos nas categorias de base para que tenha novos jogadores para que possam gerar aí recursos para o clube. Enfim, essa cláusula ou essa exigência pelo Vasco me pareceu muito incompatível quando se fala no modelo de SAF. Por isso que o Marcos Lamáquia brecou, isso está para ser resolvido e creio que não ficará nesse formato, pois não faz sentido algum dentro de um negócio. E segundo, porque o próprio Marcos Lamáquia vai fazer o pagamento da SAF também com recursos advindos da receita do futebol, de todas essas aí que eu coloquei para vocês, inclusive com venda de jogador. Isso é óbvio, isso está dentro de um modelo de negócio. Eu quero ouvir a opinião de vocês. Acham que faz sentido o que o professor José Humberto falou ou que essa exigência do Vasco ela é essencial, que ela tem que existir, que ela é obrigatória, ou seja, vender jogador tem que comprar jogador. Ou seja, tem que ser reinvestido na própria equipe, não podendo recursos desse objeto, dessa venda, ser destinado para outras finalidades, né, como a reestruturação do CT ou outras finalidades. Quero ouvir a opinião de você.